Muito bem, pessoal, vamos dar sequência no assunto sobre pilhas e vamos falar agora sobre DDP, diferença de potencial. O que seria a DDP de uma pilha? A diferença de potencial corresponde ao potencial maior menos o potencial menor. Nessa situação, consideramos ambos os potenciais como sendo potenciais de redução. Podemos também considerar ambos como sendo potenciais de oxidação. Ou pego o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, ou eu pego o potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor, tá? Então sempre maior menos menor. Vamos considerar aqui geralmente ambos de redução. Por que ambos de redução? Geralmente são fornecidas semi-reações de redução. Então, você tem semi-reações com seus respectivos potenciais. E na maioria das situações, o exercício ele não fornece que esse é um potencial de redução. Ah, mas espera aí, Diego, como eu vou saber que esse é um potencial de redução? Pelo seguinte, vejam só, aqui nesse exemplo, o alumínio ele passou de 3 para 0. Se ele passou de 3 para 0, ele reduziu. Logo, esse é um potencial de redução. Olhem só, o cobre ele passou de 2 para 0. De 2 para 0 ele reduziu. Então esse potencial ele é um potencial de redução. Uma outra maneira de você perceber que o potencial ele é um potencial de redução é você observar que nós temos elétrons antes da seta. Elétrons antes da seta, isso significa que ganhou elétron. E quem ganha elétron sofre redução. Geralmente são fornecidas semi-reações com seus respectivos potenciais de redução, tá? Fiquem atentos porque um exercício ou outro pode fugir à regra. Muito bem, podemos também calcular a DDP como a diferença de potencial seria o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Se você somar o potencial de redução com o de oxidação, você também consegue determinar a DDP de uma pilha. É muito importante isso daqui, gente. Quem tem o maior potencial de redução é quem sofre redução, tá? E quem tem o maior potencial de oxidação é quem sofre oxidação. Quem sofre redução mais facilmente é o melhor agente oxidante. E quem sofre oxidação mais facilmente seria o melhor agente redutor. Tá joia? Bom, vamos voltar nesse exemplo aqui onde nós temos semi-reações de redução para o alumínio e para o cobre 2, com seus respectivos potenciais de redução. Quem tem o maior potencial de redução? Vejam só, quem tem o maior potencial de redução aqui é o cobre 2. Então, mais 0,34 é maior que menos 1,66. Então, se é o cobre quem tem maior potencial de redução, é o cobre quem sofre redução. Então, vejam só, o cobre ele sofre redução, ele passa de 2 para 0, tá ok? Se o cobre sofre redução, isso significa que o alumínio vai sofrer oxidação. Em uma pilha, sempre alguém sofre redução e alguém sofre oxidação. Alguém ganha elétron e alguém perde elétron. Então, se o cobre sofre redução, eu tenho que indicar a oxidação para o alumínio. Para indicar a oxidação para o alumínio, nós vamos inverter essa semi-reação aqui. Então, eu inverto essa semi-reação e eu tenho que alumínio vai de 0 para 3 e perde elétrons. O potencial que era de redução virou um potencial de oxidação. Ele era menos 1,66, passou a ser mais 1,66 volts, ok? Então nós temos isso daí. Bom, o que mais que nós vamos ter aí? Vejam só, o número de elétrons não bate aqui e eu tenho que igualar o número de elétrons. O que eu vou fazer para igualar o número de elétrons? Multipliquei essa semi-reação por 3 e multipliquei essa semi-reação por 2. 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Muito importante, pessoal. Em pilhas, quando você multiplicar uma semi-reação, não multipliquem os potenciais, tá? Multipliquem os coeficientes dessa semi-reação, mas os potenciais não, esses valores não. O potencial ele é característico de cada elemento, independente da quantidade. Bom, multipliquei toda essa semi-reação por 3, aqui ficou 3CO2+, mais 6 elétrons, formando 3CO. E essa daqui de baixo foi multiplicada por 2, apareceu 2 aqui, e aqui ficaram 6 elétrons. Cancelamos os elétrons, o número de elétrons cedidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, né? E vamos somar essas duas semi-reações. E achamos a reação global dessa pilha.
É importante você perceber que aqui eu somei o potencial de redução com o potencial de oxidação, que deu 2 volts. Então vejam, eu posso também calcular a DDP fazendo o potencial de oxidação mais o potencial de redução. E nós chegamos nesse valor. Tenho então a reação global da pilha e a DDP dessa pilha. Mais uma informação importante relaciona-se a metal de sacrifício. O que seria o metal de sacrifício? O metal de sacrifício ele vai sofrer oxidação no lugar de um outro metal. Para isso, nós dizemos que ele tem um maior potencial de oxidação que o metal que ele deseja proteger. Então vejam só, o metal de sacrifício ele vai ter maior potencial de oxidação que um outro metal que ele deseja proteger. Então é ele quem sofre oxidação no lugar daquele metal que ele vai proteger. Por exemplo, é muito comum estruturas de ferro terem placas de magnésio acopladas, porque o magnésio tem maior potencial de oxidação que o ferro. Então o magnésio preferencialmente sofre oxidação no lugar do ferro. E esse magnésio acaba protegendo essas placas de aço aí, já que o aço é uma liga de ferro e carbono. Tá joia, galerinha? Pessoal, essa foi a aula sobre pilhas. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, galera!